Meus irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, no versículo 1º, 2º e 3º de Mateus, capítulo número 5. Nós estamos durante esse mês, começamos na semana passada, domingo passado, falando sobre o resgate da cultura do reino, resgatando a cultura do reino sobre a nossa vida. Abrir um parênteses aqui, um outro casal que necessite juntar as cadeiras, cadeira pode juntar, viu? O casal não tem problema, a gente dispõe as cadeiras assim porque vai ficar melhor, mas um outro casal que queira juntar a cadeira aí, né? Fique à vontade. O resgate da cultura do reino, nós entendemos isso, que é necessário nós resgatarmos aquilo, e com o passar do tempo, com o passar dos dias, foi se perdendo na nossa vida, no meio da igreja, no meio do evangelho. E hoje nós vamos para a parte 2 então, desse tema, o resgate da cultura do reino, e hoje eu quero falar sobre as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, no verso 1, diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Quando Jesus, ele vê a necessidade do povo, e Jesus então ele vê a necessidade de começar a ensinar o povo. E o que Jesus queria ensinar o povo? Jesus não queria ensinar o povo a ter aquela vida de pede e recebe, né? De rodopiar na presença dele, né? A gente não vê nenhum discípulo rodopiando na presença de Jesus, né? Rodopiando na frente de Jesus: eu recebi um poder tão grande, estou rodopiando aqui. Não que a gente não possa fazer isso, eu já fiz isso, né? Um dia quando eu vi, eu estava correndo no meio da igreja, quando eu me dei de conta, o que eu estou fazendo, né? Estou doido, mas o Espírito Santo ele toma a gente em alguns momentos, né? E a gente então faz coisas na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, que a gente não tem noção às vezes. Claro que nós temos o controle, né? Mas Jesus ele vê a necessidade de ensinar aos seus discípulos, e através desse ensino implantar uma cultura. E ele usa então aqui, ele não usa, né? Mas 3 capítulos aqui, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele é utilizado para isso, né? Com a divisão que foi feita da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia, ela não foi escrita dessa forma, nessa divisão, né? Não foi escrito lá, Mateus capítulo 1, versículo tal, não. Quem botou capítulos e versículos foram depois, né? Nas traduções bíblicas, que foi feita essas divisões para que a gente pudesse melhor nos achar e nos entender na palavra. Mas quando nós lemos aqui, nós lemos como se fosse uma carta inteira. Quando eu pego o Evangelho de Mateus, é como se eu estivesse lendo um texto, uma redação inteira, né? Com parágrafos, mas sem versículos, né? Então é mais ou menos assim, para que você entenda. Então quando Jesus ele começa a ensinar, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele traz um ensino só, é uma fala única, é um contexto único para a igreja. E nesse contexto desse ensino de Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele está trazendo o que? A cultura do reino para a terra. Ele está dizendo como que as coisas devem acontecer aqui na terra. Nessa série do Sermão da Montanha, ele deixa para nós uma base sólida, para que nós aqui na terra pudéssemos construir um estilo de vida, uma maneira de vida, que mais se aproximasse e fosse mais parecido com o céu. Então ele tenta, né, deixar escrito isso através do Evangelho de Jesus, essa base para a nossa vida, essa base de ensino para cada um de nós. No domingo passado, por exemplo, nós enxergamos aqui a visão de duas culturas: a cultura do reino e uma outra cultura que eu coloquei o nome de cultura do mundo, que é tudo aquilo que é diferente, que diverge da cultura do reino. Nós denominamos como cultura do mundo.
E nós não temos como viver a cultura do reino e a cultura do mundo ao mesmo tempo. É impossível nós fazermos isso. Nós vamos viver uma ou a outra. E existe uma diferença muito básica entre uma e outra. Por quê? Se nós optarmos por viver a cultura do mundo aqui onde nós estamos hoje, se a gente optar viver a cultura que o mundo estabelece para nós, então a nossa eternidade não é no céu, é no inferno. Porque a cultura deste mundo, ele me leva para uma eternidade também. Eu quero que você entenda que nós estamos destinados a uma eternidade, todos nós. A gente não tem a opção de dizer, não, eu não quero viver uma eternidade, isso não existe. Não, eu quero morrer então para não precisar. Não, você vai antes ainda do tempo da eternidade. Então nós não temos como definir, eu não quero viver a eternidade. Não, a eternidade todos nós vamos viver. Só que nós temos a opção hoje, nós podemos optar hoje, se eu quero viver essa eternidade no céu ou no inferno. Muito bem, para que isso aconteça, eu preciso definir, se eu quero viver a minha eternidade no inferno, com o diabo e seus demônios, sofrendo no lago de enxofre, de dor, grito, dor o tempo inteiro, sofrimento o tempo inteiro, então eu posso muito bem me adaptar à cultura desse mundo, viver a cultura desse mundo, aquilo que o mundo tem para me oferecer, festa, bebida, mulheres, drogas, sexo, rock and roll, né? Posso viver como quiser aqui nesse mundo, fazer o que eu quiser, sem limites algum, sem ninguém perto de mim dizendo que eu posso ou não fazer, sem uma igreja me incomodando, dizendo que não pode fazer essas coisas, sem um pastor enchendo você com mensagem toda hora, dizendo, vem cá, não se inscreveu para o culto, não vai vir no culto, como é que é? Então você não precisa viver essa cultura, você pode viver a cultura do mundo, onde ninguém vai se preocupar com você, onde ninguém vai se intrometer na sua vida, e onde você vai poder viver do jeito que você quiser. Só que essa cultura, ela vai levar você para o inferno, ela vai levar você para a perdição, ela vai levar você para o lago de enxofre, e onde você vai viver eternamente lá. Mas a cultura, se você optar pela cultura do reino, então você vai viver uma eternidade no céu, porque você vai herdar o céu. Então hoje nós temos que tomar uma decisão, ou céu ou inferno. E se eu não tomei nenhuma decisão, então eu já tomei a decisão pelo inferno, porque a não tomada de decisão também é uma decisão, irmão Marcelo, né? Se eu não tomo uma decisão, eu já tomei uma decisão de não tomar uma decisão. O professor de português, ele se dobra na cadeira quando eu estou falando essas redundâncias, né? Mas se eu não tomei a decisão de servir a Cristo, de viver a cultura do reino, eu já tomei automaticamente a decisão de não ir para o céu. Por quê? Porque o caminho é estreito. O caminho que me leva ao céu é um caminho estreito, não é um caminho largo, não é um caminho fácil. Quem disse que é um caminho fácil, mentiu, enganou você. Por isso que essa igreja prega a verdade para você. Por isso que talvez essa igreja não seja a melhor mensagem, talvez não seja a melhor igreja, não seja a mais atraente. Por quê? Porque aqui você vai ouvir a verdade do reino de Deus, a verdade bíblica. E a verdade bíblica é essa. Eu podia muito bem aqui, chegar aqui e só dizer para você assim, só coisas boas, pregar só sobre amor, pregar só sobre bênção, pregar só sobre prosperidade, e você sair daqui iludido que tudo isso ia acontecer na sua vida. Mas irmãos, isso não vai acontecer na sua vida se o seu estilo de vida for um estilo de vida da cultura do mundo. As coisas só vai dar certo na nossa vida, só vão acontecer na nossa vida, a presença da bênção de Deus sobre nós só vai acontecer se nós decidirmos a viver a cultura do reino sobre nós. Se não, podem falar o que quiserem para você, você pode se enganar da forma e da maneira que você quiser, mas a verdade é essa, está na Bíblia, é só nós lermos os evangelhos. Então a cultura do reino, ela foi implantada pelo próprio Jesus nos seus sermões, nas conversas com os discípulos, foi deixado escrito nos evangelhos, foi pregado pelos apóstolos. E essa cultura do reino, ela foi deixada para nós aqui na terra.
tudo aquilo que não estiver dentro do Evangelho, tudo aquilo que não estiver inserido dentro do Evangelho, tudo aquilo que não estiver dentro dos ensinos de Cristo, ele não serve para nós, não serve para a nossa vida, né? Eu gostei de uma resposta que a Simone deu para uma pessoa esses dias. Esses dias não, hoje. Uma pessoa perguntou para ela se podia usar uma cruz com uma correntinha com crucifixo, se a Bíblia dizia se era proibido ou não. E a Simone, como é uma boa conhecedora da Bíblia, disse: não, a Bíblia não diz que é proibido. Mas eu quero te contar uma história. E ela contou então. Eu achei interessante. Ela disse assim: se você soubesse que essa arma matou o teu pai, você pegaria essa arma, colocaria numa corrente e penduraria no pescoço? E a pessoa respondeu para ela: não. Pois é, essa cruz matou o nosso Jesus. Eu não carrego ela no meu pescoço. É errado? Não é errado. Tem problema, pastor? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas por que eu vou carregar uma cruz, o objeto de morte do meu Cristo, se eu posso carregar ele dentro do meu coração? Então tem algumas coisas que não fazem parte da cultura do reino, que fazem parte da cultura do mundo, né? Se encher de penduricalho, se encher de coisa. Pastor, não pode? Não estou dizendo que não pode, não estou dizendo que não pode. Deixa eu falar 3 vezes. Não estou dizendo que não pode. Eu pergunto: é necessário? É isso que nós precisamos perguntar para nós. Porque a gente se detém tanto: pode ou não pode? É proibido ou não é? Está na Bíblia ou não está? Eu pergunto: é necessário? Pastor, pode tatuagem? Eu pergunto: é necessário? Você acha necessário tatuar o seu corpo? Você acha necessário colocar uma imagem, uma figura, uma foto, uma dedicação? Ah, pastor, mas eu coloquei o nome de Jesus. Você acha que Jesus precisa do nome tatuado no seu corpo? Jesus não precisa do nome tatuado no seu corpo. Jesus precisa de acesso ao seu coração. Então a pergunta, quando me fazem se pode, é proibido ou não, se não está exatamente escrito na Bíblia, né? Eu pergunto: é necessário? Que bem isso vai fazer para ti? Isso vai encher você de orgulho? Isso vai trazer luxúria para você? Então, se vai trazer, você não pode fazer, porque vai te atrapalhar, vai ofuscar a glória de Deus sobre a tua vida. Então, tudo aquilo que não está no Evangelho não faz parte da nossa cultura, não faz parte de algumas coisas para nós. Então a cultura do reino, ela irá sim, queridos, nos confrontar. Ela vai sim confrontar o nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia é um dia a dia de pessoas que vivem a cultura do mundo. Nós temos que entender isso na nossa mente. Nós estamos num país ocidental. Nós temos uma cultura diferente. Nós não temos a cultura do povo judaico. Nós não temos a cultura do povo hebreu, que era a cultura com qual Jesus estava falando. Nós estamos numa cultura totalmente diferente. O nosso Brasil tem tantas etnias, tem tantos povos, tem tantas pessoas. Tem o branco, tem o negro, tem o pardo. Nós temos tantas etnias no nosso meio, e todas são amadas por nós. Nós temos tantas pessoas diferentes entre nós. Nós amamos o bonito, nós amamos o feio, nós amamos aquele que é feio 2 vezes. Nós amamos todos. Nós amamos o branco, nós amamos o negro, e não fazemos distinção da cor da pele deles. Nós amamos eles. Amamos o brasileiro, amamos o colombiano, amamos todos. Temos colombianos no nosso meio. Amamos. Fazem parte da cultura do reino aqui entre nós. Agora, nós vamos
nos confrontar durante o dia a dia. Nós vamos nos confrontar com uma notícia diferente, nós vamos nos confrontar com um filme diferente, nós vamos nos confrontar com uma atitude, um lugar novo. Nós vamos nos confrontar, essas coisas vão confrontar o nosso dia a dia, porque faz parte de uma cultura do mundo. Existem lugares que vão ser feitos para que as pessoas elas possam beber, elas possam fumar, elas possam se prostituir, e isso eu não tenho como participar desse lugar, então eu vou me confrontar, porque talvez a minha carne deseje estar num lugar desse, mas o meu espírito não, porque eu vivo numa cultura diferente. Na cultura do mundo vai surgir muitas ideias, muitas coisas novas, muitas coisas boas, porque o pecado não é ruim, gente. Quem disser para você que o pecado é ruim está mentindo. O pecado ele é bom. Se não fosse bom, as pessoas não pecavam tanto. O pecado é bom, o que é ruim é a consequência que ele traz na nossa vida. Coisa boa se eu pudesse viver com a Simone sem estar casado com ela, eu não teria compromisso nenhum. É muito bom eu estar junto com a Simone sem ter uma aliança com ela. Por quê? Porque eu não tenho compromisso. A hora que eu me chatear dela, vai embora lá para o teu pai de volta, para tua mãe, né, para o teu canto, te vira. É muito bom eu poder viver com a Simone sem um compromisso com ela. E aí eu estou livre para pecar, porque eu não tenho compromisso com ela. Você entende que a falta de uma aliança com alguém, ele me deixa livre para que eu cometa pecados? A partir do momento que eu sou aliançado com ela, não, peraí, eu tenho um compromisso com a Simone, de fidelidade. E isso acontece com Deus, porque nós não assumimos uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, e nós ficamos livres para pecar. Quando eu não assumo aquela responsabilidade de entranhar dentro de minha cultura do reino, eu fico livre para cometer outras coisas que não fazem parte da cultura do reino. Por quê? Porque eu não tenho uma aliança com esse Deus. Eu não sei se eu consegui explicar para você, mas uma aliança de casamento é o que define que a Simone é minha e eu sou dela. Se eu não tenho essa aliança de casamento, eu não tenho um compromisso com ela. Ah, mas a minha palavra vale. A nossa palavra vale até que ela deixe de valer. A nossa palavra não vale tanto assim, porque hoje eu digo uma coisa, amanhã eu posso dizer outra. Agora, a minha aliança diz. Então, quando eu digo eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, eu sirvo a Deus, mas o meu estilo de vida, a minha maneira de viver, ela é de uma pessoa que vive a cultura do mundo, então eu não tenho uma aliança com esse Deus. Eu faço o quê? Eu estou vivendo aqui um relacionamento sem compromisso. E não importa se eu estou com a Simone há 20 anos, há 18 anos, casado com ela. Se eu não sou casado com ela, eu não tenho compromisso com ela. Então a mesma coisa com Deus. De nada eu estou na igreja há anos, de nada eu estou servindo a Deus há anos, mas eu ainda não tenho um compromisso com Ele. Por quê? Porque eu não tenho uma aliança de fidelidade. Eu não tenho algo na minha vida que diz assim, isso aqui mostra para todo mundo que alguém é meu dono. Isso aqui, quando as pessoas olham esse negocinho de ouro na minha mão, todo mundo sabe que tem alguém que manda em mim. E manda mesmo, gente. Vocês não sabem o que eu passo. E essa aliança com Deus, ela é marcada pela nossa atitude, pelo nosso jeito de viver. Então, eu quero que você entenda isso, que eu posso estar servindo a Deus há muito tempo, mas eu não tenho uma aliança com Ele. Por quê? Porque eu vivo uma cultura diferente, e a cultura desse mundo, gente, ela é horrível, ela me instiga, ela me leva, ela me puxa, parece que tem um imã que me puxa para fazer coisa errada. Tudo aquilo que é novo, que é errado, parece que é atraente, parece que a gente gosta mais. Surgiu uma cerveja nova, eu não bebo. Mas bem que podia experimentar para ver se é boa, né? Desejo. A cultura. Lançaram um carro novo. Meu carro é velho, bem que eu podia ter esse carro novo, meu vizinho tem, né?
O Rude tem, se o Rude tem, eu preciso comprar esse carro também. A cultura de querer ter algo. Gente, você tem o seu carro, fica tranquilo, calma o teu coração. Teu carrinho leva você, traz você na bênção de Deus, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Dependendo do carrinho que você tem que ter uma sociedade com posto de gasolina. Então a cultura desse mundo, ela nos leva a desejar e a querer ter um estilo de vida diferente daquela que Jesus ele programou para nós, diferente daquela que Jesus ele destinou e deixou escrito para nós. Então aqui nós vamos enxergar no capítulo 5 Jesus falando das bem-aventuranças, e ele dizendo que na cultura do reino nós somos bem-aventurados. Ele está dizendo que na cultura do reino nós temos uma bem-aventurança, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. Bem-aventurado, ele se origina de uma palavra que a raiz dela significa grande. Então ele está dizendo que grande é essa pessoa, feliz é essa pessoa, mas Jesus ele não está falando aqui de uma grandeza de tamanho, ele está falando aqui de uma grandeza absoluta. Essa pessoa ela é completa, ela é grande, ela está completa, ela está satisfeita, ela é uma bem-aventurada. Por quê? Porque ela tem sobre a vida dela a cultura do reino. É isso que o Senhor está ensinando para o seu povo, na linguagem deles. Eles estão entendendo isso, que Jesus está dizendo assim: olha, vocês são grandes demais, vocês são muito bem-aventurados, vocês são muito felizes. Por quê? Porque vocês estão aqui nesse monte junto comigo, sentados nesse chão frio, junto comigo, querendo aprender uma cultura, querendo aprender algo novo. Não é aquilo que está sendo ensinado, não é a cultura romana, mas vocês estão querendo aprender uma cultura diferente, algo novo que eu estou estabelecendo para vocês. É isso que Jesus está dizendo, vocês são bem-aventurados por causa disso. E ele está usando esse termo, então, bem-aventurado, grande. Ele está dizendo, ele está declarando que são felizes aos olhos de Deus todas aquelas pessoas que estão querendo ingressar e aprender sobre essa cultura. O povo procurava Jesus e queria saber o que? Queria aprender, queria ouvir Ele, aprender da sua cultura. Você nunca gostou de sentar junto com alguém que é inteligente e que conhece culturas, e ela começa a contar histórias para vocês, e ela começa a dizer: olha lá, os maias acontecia assim, assim, assim. Você começa a olhar ele, a pessoa fala, e você diz: cara, que conhecimento, que inteligência, como é que você gravar tanta coisa? Professor de história, eu fico admirado com o professor de história, como que eles conseguem gravar essas histórias todas? Às vezes eu estudo uma história para falar, daqui a um tempo eu vou falar dela de novo, tem que estudar de novo, porque eu já esqueci. Mas quando você senta com alguém que tem uma cultura, que tem um ensino, que sabe, você fica assim admirado ouvindo ele falar. Cara, que legal isso que ele está falando, que ensina, eu não sabia disso. E isso estava acontecendo com Jesus. O povo estava procurando ele, estava vindo junto dele, porque ele estava apresentando uma cultura nova, uma cultura que não era aquela que eles viviam, mas era uma cultura vinda do reino de Deus. Ele estava estabelecendo o reino de Deus sobre a terra. E as bem-aventuranças, elas constituem o quê? Promessas dos benefícios inerentes ao reino dos céus. Promessas que ele está dizendo que vão acontecer conosco, benefícios que nós vamos ter se nós viver a cultura do reino dos céus na nossa vida. Benefícios daqueles que vivem a cultura do reino de Deus. Jesus ele está dizendo que aqueles que pertencem ao reino dos céus, aqui nessa terra, eles sabem quais são os significados, por exemplo, de ser consolado. Quem vive na cultura do reino sabe o que é ser consolado pelo Espírito Santo. Quem não vive o consolo, vive o desespero. Quando alguém morre, Jesus vem sobre nós que vivemos na cultura do reino, e nós somos consolados pelo Espírito, e nós entendemos
que nada mais é do que um período de tempo, do que uma passagem, aonde para muitos a morte é o fim, para nós a morte é o início. Para nós a morte, para nós da cultura do reino de Deus, a morte é o início de uma nova vida com Deus. É o fim, acabou tudo. Não, acabou aqui, irmãos, essa treta tremenda que nós temos aqui, essa briga que nós temos aqui, esse negócio, olha, muitas vezes a gente diz que é o inferno, e muitas vezes é mesmo. Quando a gente morre, esse negócio acabou. Por isso que o crente não pode ter medo da morte. O crente, ele tem que ter a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Crente não pode ter medo de morte. Crente que tem medo de morte não tem certeza de salvação. Então nós temos que estar bem firmes no Senhor. O Covid não me apavorou. Eu peguei Covid. Você vai na Europa hoje, tem uma nova onda vindo sobre a Europa. Daqui a pouquinho pode chegar aqui uma nova onda. A gente vai se desesperar? Não. É claro que eu quero viver um pouquinho mais. Eu quero casar os meus filhos, quero ter a alegria de pegar um neto ou uma neta no meu colo, se Deus permitir. Mas se Deus não permitir isso, eu vou começar a viver antes do tempo, porque a morte para nós é o início de uma nova vida. Só que quando a morte se torna um desespero para nós, é porque nós não temos o conhecimento do verdadeiro evangelho, do verdadeiro reino de Deus. Na cultura do mundo é desespero. Então a gente não sabe o que é ser consolado. Quem vive na cultura do mundo não sabe o que é ser consolado. Só sabe o que é consolo quem vive na cultura do reino. Só sabe o que é herdar a terra quem vive na cultura do reino. Só sabe o que é ser satisfeito. Eu conversava com uma pessoa essa semana, e ela não era crente há um tempo atrás, hoje ela é crente. E ela não era crente há um tempo atrás, ela disse que tinha o chefe dele era crente. E quando recebiam o salário, naquela época vinha tudo nos envelopes. Então todo mundo recebia o envelope junto, assinavam ali, e todo mundo recebia aquele envelope com o seu salário. Hoje é tudo no banco, né? E aí o chefe dele pegava o seu salário, contava, tirava 10% e colocava no outro envelope, escrevia dízimo, e ele ficava rindo. E ele dizia: não, eu não acredito não acredito que tu cai nesses contos desses crentes. E ele criticava. Irmãos, ele virou um crente, um dizimista fiel na casa do Senhor. Ele diz: pastor, o que eu mais amo é todo mês poder dizimar um pouquinho mais. E quando eu entrego o meu dízimo, quando eu vou levar o meu dízimo lá no gasofilácio, eu disse assim: Senhor, está muito pouco, eu quero dizimar mais no mês que vem. E Deus tem sido fiel comigo. A cada mês Deus tem me permitido eu dizimar um pouquinho mais. Alegria. Nós entendemos o que é ser satisfeito. Nós entendemos o que é ter satisfação em Deus quando nós vivemos a cultura do reino de Deus. Nós entendemos o que é alcançar misericórdia. Aleluias. Essas coisas, segundo Jesus, só terão importância realmente quem vive no reino de Deus e quem viverá a eternidade. Se essas coisas, que coisas que eu estou falando? Ser consolado, herdar a terra, ser satisfeito, alcançar misericórdia, desejar a salvação. Se essas coisas elas não palpitam no nosso coração, não ardem no nosso coração, eu preciso me preocupar com a minha salvação. Se durante a minha semana, em momento algum eu penso na minha salvação, se durante a semana, em momento algum eu penso em ser melhor, eu penso em orar, eu penso em estar na presença de Deus, se durante a minha semana eu não penso isso, é porque eu não estou vivendo a cultura do reino, eu estou vivendo a cultura do mundo. E isso é perigoso demais, porque a qualquer momento a gente pode morrer, seja de um vírus, seja de um acidente, seja de uma bala perdida, seja lá o que for. Todos os dias morre um ou outro de acidente, Passo Fundo, pode ser um de nós. E talvez para alguns de nós não vai dar tempo. E nós usamos esse artifício: não,
né? Eu vou me consertar, vai dar tempo, né? Antes de eu morrer. E se você morrer de morte fulminante, um ataque cardíaco fulminante, um derrame, uma isquemia, que mate você na hora, não vai dar tempo de você consertar. Então por que viver no risco? Por que viver no abismo, se eu posso viver no reino de Deus? Por que viver no perigo, se eu posso viver na segurança? Por que desfrutar do melhor dessa terra, se eu posso desfrutar do melhor daquela terra? Então a gente precisa nos preocupar com a cultura que nós estamos vivendo. Jesus, ele, através das bem-aventuranças, ele transmite para nós as leis que devem ser observadas e que devem ser seguidas por cada um de nós. Interessante que Jesus, quando ele aborda essas leis, ele não está falando somente de atitudes que são visíveis, ou seja, eu não tenho que ter mudanças para que a irmã Rafaela veja a minha mudança. Não, Jesus não está falando dessa mudança visível, mas ele está falando de uma atitude de mente e de coração, de uma mudança de mente e de coração. Porque se a minha mente for modificada pela cultura do reino de Deus, eu nem vou pensar em culturas do mundo. Irmãos, na minha cabeça não passa a mínima ideia de beber uma bebida alcoólica. Eu e o presbítero Rogério fomos viajar essa semana que passou. Fomos almoçar num restaurante, tinha uma garrafa de vinho. Eu sentei, a primeira coisa que eu peguei a garrafa de vinho, entreguei para o garçom e disse: isso aqui pode levar que a gente não bebe. Ele olhou, mas nem uma provinha, e eu nem uma provinha. Querem uma cerveja? Eu disse: moço, a gente não bebe nenhum tipo de bebida alcoólica, nós somos cristãos. Traga uma água tônica. Ele ficou surpreso. Quem é que não quer um vinhozinho de graça? Uma provinha, uma degustação. Na minha mente não passa a ideia de tomar um copo de bebida, de cerveja, de vinho, de qualquer outra bebida alcoólica. Na minha mente jamais passa isso, porque para mim isso não é atingível, isso para mim não é admissível. Como não passa na minha cabeça a ideia de pegar um cigarro ou uma droga, porque isso é uma cultura do mundo, não é uma cultura do reino. Então se eu vivo uma cultura e uma mudança de mente, uma mudança de coração, se a minha mente e o meu coração eles viverem a cultura do reino, automaticamente eu vou anular coisas que fazem parte do mundo. Na minha mente, irmãos, e no meu celular, no meu fone de ouvido, não se passa de forma alguma a ideia de escutar uma música que não seja de adoração a Deus. Porque se eu não estou adorando a Deus, eu estou adorando o diabo. Ah, não, estou adorando no meio. Quem é no meio, irmãos? Quem é que fica entre Deus e o diabo? Os demônios, deve ser. Se a música não é de adoração a Deus, é de adoração a quem? Quem que estava no céu, que era o líder, que coordenava o louvor no céu? Quem era? O diabo, Lúcifer, Satanás, o capeta, o sete pele, o capiroto, esse cara. Era dele o louvor, era ele que coordenava esse louvor. Então é claro que o louvor que o diabo oferece, que o diabo leva as pessoas a fazerem, é óbvio que vai ser muito bom, vai ser gostoso de ouvir, vai ser bom de ouvir, mas não adora a Deus. E se não adora a Deus, não pode fazer parte da minha cultura. E eu quero abrir um parênteses aqui e falar da tradição, porque tem crente que julga os mais jovens por escutar músicas do mundo, mas escuta música tradicionalista. Música tradicionalista é música do mundo também, porque para nós música gauchesca é uma tradição, mas no Rio de Janeiro o funk é uma tradição. Então se eu posso escutar uma música gauchesca que não é crente, então quem é crente no Rio de Janeiro pode escutar funk, não tem problema. Vai descendo e vai subindo e vai rebolando aqui e lá, porque é tradição, é cultura. Você está entendendo?
nós queremos encontrar desculpas e razões para viver da melhor forma na cultura do mundo. Não tem como. Nós vamos ser confrontados na cultura do mundo. Todo dia, gente. Você vai ser levado a mentir todo dia, e você vai ter que confrontar a mentira todo dia. Você vai ser confrontado a errar, a enganar todo dia. Você que vai ter que enfrentar essa cultura todo dia. Você vai ter que fazer isso. Bem-aventurados são quem? Os humildes de coração. Ou, isso na NVI, mas na revista corrigida, pobres de espírito. As duas traduções, as duas formas estão corretas. Bem-aventurados os humildes de coração. E essa humildade aqui não está relacionada à pobreza física. Quero que você entenda isso. Essa humildade aqui, embora a pobreza física seja um meio de o Senhor usar contra nós. Às vezes, a falta do dinheiro, a falta de alguma coisa, a pobreza física é um meio, às vezes, que o Senhor ele utiliza para me trazer novamente para o caminho dele. Porque às vezes quando o dinheiro entra na jogada, eu me afasto de Deus. Eu quero Deus em tudo na minha vida. Eu quero Deus, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor prospere, eu quero que o Senhor abra a porta. Mas Ele abre a porta, e a primeira coisa que eu faço é dizer assim: não, só um pouquinho, isso aqui, Deus não precisa disso agora. Ser fiel no pouco é fácil, o difícil é ser fiel no muito. Ser fiel recebendo um saláriozinho desse tamanho é barbada. Agora, ser fiel recebendo um saláriozão desse tamanho que é difícil. Ser fiel fazendo um bico aqui, outro ali, é fácil. Ser fiel recebendo uma herança, aí é que é difícil. E o Senhor prova a nossa vida às vezes. Um senhor há uns anos atrás me contou uma história da vida dele, que ele era muito pobre, mas pobre demais, não tinha dinheiro para nada. E ele vendia de porta em porta aqueles carrinhos que vende tudo ali, vende balde, vende cobertor, vende espelho, vende panela, sabe esses carrinhos que vende tudo? Ele trabalhava vendendo isso. E ele dizia assim: pastor, todo dia eu chegava em casa, eu separava quanto que eu tinha lucrado, e eu separava o meu dízimo, todo dia. Todo culto que eu ia, eu dizimava 50 centavos, R$1. Eu era fiel nos centavos com o Senhor. E aí faleceu um parente muito distante, e aquela herança veio vindo, até que respingou nele, e foi uma bolada grande. E ele pegou aquele dinheiro e disse: não, mas isso aqui não é herança, isso aqui eu não preciso dizimar. Ele não dizimou daquele valor. Ele conta, passou 2 anos, o valor que ele recebeu, irmãos, se ele tivesse aplicado muito bem, se ele tivesse investido muito bem, ele teria vivido o resto dos seus dias muito bem. Em 2 anos, presbítero Roberto, ele estava novamente puxando um carrinho, vendendo de porta em porta. Ele disse assim: eu perdi tudo por causa da ganância do meu coração. E ele diz, e ninguém me falou nada. Agora, depois de 2 anos, empurrando aquele carrinho de novo, o Espírito Santo vem sobre minha vida e diz assim: por que tu foi ganancioso? E eu pude entender que às vezes a pobreza, a falta, é um instrumento de Deus para me alinhar com o reino de Deus, o reino dos céus. As faltas que nós temos às vezes financeiras, nada mais é que um instrumento de Deus para me alinhar com o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele deixou claro, ele disse: meu é o ouro, minha é a prata. Deus disse isso: meu é o ouro, minha é a prata. Ele é o dono de tudo, ele é o dono de toda a riqueza. Ele não precisa das riquezas do mundo para abençoar a gente. E nós temos que entender isso.
quando eu confio na riqueza do mundo, quando eu confio na economia do mundo, eu então não confio na economia de Deus. Eu preciso aprender a depositar nos cofres celestiais do que nos cofres humanos, porque o cofre humano vem um colo de mel e ó, limpa tudo. E aí? O que você faz? Os cofres eternos, irmãos, eu estou plantando no reino eterno. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E essa pobreza de espírito, ela não está ligada nessa pobreza física que eu estou falando aqui, mas ela está ligada numa atitude que é contrária ao orgulho. Ele está falando de uma pessoa que o orgulho sobre a vida dela, que essa questão de orgulho, ela não sobressai a sua vida. Ele está dizendo que os pobres de espírito são aquelas pessoas humildes o suficiente, o qual o orgulho não está dentro deles. E isso é tão sério, o orgulho ele é tão sério na nossa vida, que a Bíblia, irmãos, ela tem mais de 550 versículos falando de orgulho. De tão sério que é o orgulho, porque o orgulho é a principal raiz do pecado. Eu vou ler alguns aqui para você, rapidamente. Provérbios 29 e 33. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém a honra. Então o orgulho, ele humilha a gente. Provérbios 16, 18. O orgulho, ele vem antes da destruição. Ou seja, eu vou ser destruído se eu continuar com esse orgulho na minha vida. O espírito altivo, ele vem antes da queda. Conhece o espírito altivo? É aquele, eu sei, deixa comigo, eu estou no controle. O espírito altivo, ele vem antes da queda, irmão, cuidado. Tem um versículo que eu não escrevi aqui, mas que diz que aquele que está em pé, que tome cuidado para que não caia. Cuidado com o espírito altivo. Tiago 4,6, Deus, ele se opõe aos orgulhosos. Opa! Ele se opõe, ou seja, ele é contra, ele vai contra, ele é um opositor ao orgulhoso. Deus, ele é um opositor ao orgulhoso. Mateus 23,12, pois todo aquele que a si mesmo se exalta, este será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha, este então será exaltado. 1 Coríntios 3,18, não se engane, se algum de você pensa que é sábio, segundo os padrões deste mundo, desta era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Ele está dizendo, está sendo claro para nós, cuidado, porque a inteligência humana, as coisas dessa era, desse mundo, dessa cultura humana, irmãos, ela vai me levar à loucura. 2 Coríntios 11:30, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Nossa, o apóstolo Paulo aqui matou a pau, gente. Se eu tenho que me orgulhar, que seja pela minha fraqueza. Totalmente diferente da cultura do mundo, né? Tem que te orgulhar de ti. O que se fala para as mulheres? Você é mais mulher. Chega esse negócio de homem mandar em você. Você é mais você, não é assim? Né? O homem também é assim. Agora não tem mais mulher me incomodando, não tem que estar dando satisfação. Está pensando o quê? O orgulho do homem. Mas se eu tenho que me orgulhar, que seja nas fraquezas da minha vida, da minha alma. Romanos 12:16, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de uma posição inferior. Eu só quero andar com a cúpula, eu só ando de presbítero para cima, diácono e obreiro, não. Eu só ando com os importantes da cidade, eu só ando com os inteligentes, eu só ando com quem tem faculdade,
Eu só me misturo com aqueles que podem, de uma forma ou de outra, gerar algum benefício para mim. Eu não vejo ninguém andando com o brasiliano. O Saul está andando com ele agora, né? Pastor Paulo, Josué. Eu não sei se mais alguém fez isso, mas eu louvo a Deus pela vida do Leandro e da Jaqueline, que num desse Natal foi lá pegar o brasileiro e levar para romper o Natal com eles na casa deles. Eu quero romper o Natal com o Roberto, Pastor Paranhos, Marcelo, a Rafa. Eu não quero com pessoas inferiores. Na cultura do mundo é assim. Na cultura do mundo não. Nós somos a média das pessoas que eu vivo. Se eu andar com alguém inferior a mim. Na cultura do reino, irmãos, a palavra de Deus está dizendo: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de uma posição inferior. Então por quê? Por que as pessoas elas não pedem perdão? Por causa do orgulho. Por que as pessoas elas têm dificuldade em perdoar? Por causa do orgulho. Por que as pessoas não mudam suas atitudes? Por causa do orgulho. Por que as pessoas não se submetem uns aos outros? Por causa do orgulho. O orgulho ele vai contra as virtudes cristãs. O orgulho ele gera humilhação, o orgulho gera destruição, o orgulho gera queda, o orgulho gera oposição de Deus na minha vida. Por isso que essa expressão pobres de espírito, para nós, está demonstrando que a altivez e o orgulho não estão ligadas ao reino de Deus. É um padrão de vida que nós temos que não está de acordo com o reino de Deus. Então não faz parte. Sabe o que eu vejo quando eu leio os evangelhos? Jesus nos livrando de tudo isso. Jesus nos livrando do orgulho, Jesus nos livrando da altivez, Jesus nos livrando do mundo. Eu vejo o evangelho nos livrando do mundo, gente. O evangelho está nos protegendo. Aí o texto termina. Não deu uma hora ainda, né, Teibs? Ainda não deu uma hora. Eu e o Teibs, nós temos um tete a tete todo domingo, gente. Eu chego para ele: preguei menos de uma hora. Ele disse: pastor, 1h15. Deus não pode. Aí no outro domingo eu chego: e aí, Teibson? Diminuiu. E ele diminuiu, 1h14, pastor. Mas ele termina dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O que tem valor para Jesus, irmãos? Não é a riqueza, não é o poder, mas o que tem valor para Jesus são as qualidades que eu tenho de fé aqui dentro de mim. Não são as qualidades artísticas que eu tenho, mas o que tem valor para Jesus é as qualidades espirituais, aquilo que está aqui dentro de mim, porque é isso que vai definir a minha salvação. O que me chama muita atenção é que muitas pessoas imaginam que esse reino que Jesus está falando é lá em cima. Não. Jesus não está falando, o evangelho não foi escrito e deixado para a gente viver ele lá em cima. Ele foi escrito e deixado para nós viver ele aqui hoje, antes de Jesus vir buscar a igreja. Por quê? Porque Lucas, o texto base da nossa pregação domingo passado, Lucas 17:20, diz: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Os evangelhos foram deixados para serem vividos hoje por nós, não é para depois. Depois da vinda de Jesus a gente não vai precisar mais do evangelho, nós não vamos precisar mais da Bíblia, na verdade.
Depois que Jesus me buscar a igreja, a Bíblia, os livros, podem ficar. Quem ficar, irmãos, pode pegar os meus livros para vocês, tá? Fiquem à vontade. Eu não vou precisar deles no céu. É sério isso. E o apóstolo Paulo, ele foi tão incisivo, quando ele escreveu aos Filipenses, ele disse: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus, queridos, Ele está nos chamando. Tudo nesse mundo nos leva para nos afastarmos do reino de Deus. Tudo que a gente vive aqui nesse mundo, que a gente vê, me leva para afastar do reino de Deus. Escute uma coisa: reino de Deus não é para ser admirado. Não adianta nada. Vou usar a Camila como exemplo, que é uma pessoa que está aqui em cima do altar. Não adianta as pessoas olharem para a Camila e dizer: ah, que moça, que bênção, que mulher de Deus. Não adianta ela ser exemplo para as câmeras. Ela tem que ser um exemplo de vida. Não adianta as pessoas olhar e dizer: cara, Débora, que mulher de Deus, casada com um homem de Deus, e eu olhar e ver o exterior da Débora. Isso não importa. O que importa é qual é o estilo de vida que a Débora tem. A gente se admira. Se é para se admirar em alguém, nós não vamos nos admirar em crente, irmãos. Nós vamos nos admirar em pessoas influentes. Mas é uma admiração vazia. Ah, o fulano, que bênção que ele é. Olha só que as coisas que ele tem. A gente se apaixona pelas coisas que as pessoas têm. Mas na verdade elas têm que se apaixonar, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. E nós temos um cantor do mundo secular, que ele, dando entrevista há um tempo atrás, ele diz assim: eu ganhei muito dinheiro com a música. Comecei cantando na igreja, depois fui cantar no mundo. Conheci as drogas, conheci mulheres, conheci um monte de coisa. As pessoas olhavam para mim e diziam: cara, tu é top, tu é 10, tu é o cara. Até que um dia, uma irmãzinha de coque, atravessando a rua, numa chuva muito grande, eu mandei o meu assessor parar o carro. Fiquei com pena daquela senhora de coque, com guarda-chuvinha, numa chuva tremenda, com a saia lá nos pés, atravessando a rua. Fiquei com pena, ofereci uma carona para ela. Ela está vindo para a igreja. E esse cantor lhe diz: mas o que a senhora vai fazer na igreja hoje, num temporal desse, um dia desse? E ela diz assim: na verdade o meu objetivo não é ir na igreja, o meu objetivo é falar com você nessa noite. Porque Deus mandou eu sair de casa e disse que quando eu estivesse atravessando a rua, alguém ia me procurar, porque Jesus quer mudar a tua vida. E aquele cantor disse que ele não deu muita importância para aquilo que aquela senhora falou, porque já era uma senhorinha já. Ele pegou, largou ela na porta da igreja. Quando ele disse que ele olhou para a igreja, só estava o pastor e a irmãzinha que chegou agora. Não tinha mais ninguém. Ele foi embora. Passou um tempo, ele foi acometido de um câncer. E ele lembrou daquela irmãzinha. E ele procurou aquela igrejinha. E aquela irmãzinha já tinha falecido, não era mais viva. Mas ele procura aquele pastor, ele diz assim: olha, eu quero servir a Deus aqui. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero trocar toda a fama que eu tenho e tudo que eu tenho por aquilo que aquela senhorinha tinha aquele dia dentro do meu carro. As pessoas não estão procurando o que a gente tem por fora, presbítero Roberto. Eles não querem saber do carro que você tem, da casa que você mora, da roupa que você veste, da marca que você está. Eles querem saber o que tem aqui dentro. O que tem aqui dentro é o que eles estão procurando.
E nós olhamos para as pessoas e dizemos assim: não, quem sou eu para falar de Jesus para uma pessoa dessa? Você talvez seja o mais próximo de Jesus que essa pessoa vai ter. Você tem tudo para falar de Jesus para esse alguém. Enquanto você está desejando as coisas deles, eles mais nada querem do que aquilo que tem dentro de você. E às vezes falta coragem para largar a luxúria, para largar a riqueza. Lembra da parábola do menino rico? O que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus disse: vai, vende tudo que você tem e me segue. Mas vender tudo, não pode ficar com nada? Pergunta: esse menino seguiu Jesus? As pessoas querem o que nós temos, que é a salvação em Deus, mas não querem pagar o preço que a gente paga. Eu pago o preço para ser crente, gente. Você paga um preço para ser cristão. Você tem que valorizar isso. Há um valor que foi pago por sangue, para que você pudesse ser um crente hoje. Valorize a sua fé. Valorize o cristianismo que é dentro de você. Valorize o Cristo que está morando dentro de ti. Valorize o Espírito Santo que foi dado e está morando dentro de você. Não negocia com o mundo, não negocia com o inferno, não. Não negocia com os prazeres desse mundo, não negocia com as coisas desse mundo, não. Você tem tudo que o mundo precisa. O mundo não tem nada que você precisa, mas você tem tudo o que o mundo precisa. E nós precisamos resgatar a cultura do reino de Deus nesse mundo, que cada vez mais está perdido. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Aleluias. Glória a Deus. Pai, nós oramos nessa noite, após ouvirmos a Tua palavra, Jesus. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que mora dentro de cada um de nós, possa nos ajudar, possa nos convencer, possa trabalhar em nós. Senhor, nós estamos falando aqui de coisas difíceis, meu Deus. É difícil para nós nos desvincular do mundo, Jesus. É difícil para nós deixar prazeres de lado, Jesus. É difícil para nós dizer não para algumas coisas. Mas só que essa cultura do mundo, Senhor, ela não faz parte da minha vida. Ela não faz parte do meu ser, Senhor. Essa cultura do mundo não faz parte do reino de Deus. Então nessa noite, Senhor, eu te peço, fortalece a cada irmão, a cada irmã. Ajuda a cada pessoa que está aqui, a cada pessoa que está em casa, a cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Nos ajuda, Senhor, a dizer não à cultura do mundo e a resgatar a cultura do reino em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, nos une com a Tua palavra, que a fé, Senhor, ela seja aumentada sobre a nossa vida, que o entendimento sobre as coisas de Deus, eles venham sobre o nosso coração e sobre a nossa vida, e que a cada dia que passe, Senhor, nós possamos crescer mais em Ti, aprender mais de Ti, nos afastar mais da cultura do mundo e nos aproximarmos mais da cultura de Deus, porque é na cultura de Deus que há salvação, é na cultura de Deus que há a eternidade, é na cultura de Deus que é o socorro, é na cultura de Deus que é o consolo, é na cultura de Deus que há as respostas. O mundo não tem resposta, o mundo não tem proteção, o mundo não tem ajuda, mas na cultura do reino de Deus, eu sou mais do que vencedor, eu sou protegido pelo sangue de Cristo, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, eu estou introduzido num propósito divino, eu estou tendo acesso a uma eternidade, Senhor. Então, Pai, nessa noite, fortalece a nossa vida, fortalece o nosso coração. Aquele que está fraco na fé, Senhor,
seja fortalecido nessa noite. Aquele, Senhor, que tem pensado em abandonar a fé, aquele que tem pensado em desistir da fé, que nessa noite seja fortalecido, que uma unção de Deus venha sobre essa vida, que uma unção de Deus venha sobre essa pessoa agora, e o fortaleça, e o renove na fé, que o Espírito seja renovado nessa noite, que as forças sejam renovadas nessa noite, e as culturas do mundo, a pressão do mundo, não venha influenciar esse coração, não venha influenciar essa mente, mas que a nossa mente seja levada cativo a Ti, que o nosso coração, Senhor, seja levado cativo a Ti, que os desejos do nosso coração, eles estejam, Senhor, ligados com os céus dessa noite. Pai, pelo poder do nome de Cristo, abençoa os nossos irmãos, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso coração, Senhor, nos cerca com Teu Espírito, acampa os Teus anjos ao redor de nós, nos ajudando, nos guardando, nos protegendo, nos fortalecendo, nos trazendo, Senhor, a palavra em nossa mente, nos trazendo as estratégias para vencer o mundo, nos trazendo as estratégias para vencer o pecado, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece esse irmão, fortalece essa irmã, fortalece esse jovem, fortalece essa criança, fortalece essa igreja, fortalece esse ministério, Senhor, e que a cultura do reino possa ser pregado nessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos nessa noite, e pedimos que a Tua graça se estenda sobre nós, e a Tua misericórdia se estenda sobre nós, grandemente, em nome do Senhor Jesus.